Oi, pessoal. Boa tarde. Acho que não pus minha cara aqui hoje ainda. Vamos para a última apresentação de hoje, a apresentação da Wildna. Deixa eu chamar ela aqui. Boa tarde, Will. A apresentação da Will está gravada, que ela disse que a internet dela está meio confusa esses tempos. Então, eu vou passar o vídeo dela e depois a gente volta aqui para o debate, tá bom? Obrigado, Will, pela presença. Deixa eu colocar a sua apresentação aqui. Daqui a pouco a gente se fala, então. Olá, eu sou Wildna e vou apresentar o meu projeto de mestrado intitulado Resposta dos Corais a Evento de Branqueamento em Massa causados por ondas de calor no Nordeste do Brasil. Eu sou orientada pelo professor Dr. Guilherme Longo e pelo Dr. Edson Vieira Filho. Os recifes de corais ao redor do mundo vêm sofrendo com os impactos das mudanças climáticas globais. E com isso, ocorre também o aumento da ocorrência de eventos extremos, como as ondas de calor. Na América do Sul, ou seja, no Atlântico Sul, esses eventos extremos eles não eram comuns. Porém, nos últimos anos, eles vêm aumentando em frequência, em duração e em intensidade, como podemos ver aqui no gráfico ao lado. E com esse aumento, os eventos de branqueamento vêm acontecendo também com maior frequência. As ondas de calor, elas podem ser definidas como um evento prolongado, onde as águas elas estão anormalmente quentes. E em 2020, na costa do Nordeste, aconteceu o maior e mais prolongado evento de branqueamento desde 1985. Esse evento ele durou cerca de 7 meses e atingiu o pico 16,86 graus Celsius Wix e causou um branqueamento em massa nos corais. Aqui ao lado temos o gráfico da onda de calor de Rio do Fogo. No gráfico, que vai de novembro de 2019 até novembro de 2020, a gente pode ver como aconteceu a onda de calor. Ela teve o pico entre os meses de abril e maio, e depois começou a cair, porém ainda estando muito alta. E isso causou o evento de branqueamento em massa dos corais, onde até mesmo as espécies mais resistentes, elas apresentaram um índice de branqueamento, como podemos ver aqui no vídeo. Mas como ocorre esse branqueamento? Os corais, eles possuem uma relação de simbiose com algas chamadas zooxantelas. E com a ocorrência de um evento estressante, como a temperatura, a zooxantela ela passa a produzir compostos tóxicos aos corais. E isso vai resultar na quebra da simbiose, gerando o branqueamento. Porque a cor do tecido coral ela é resultante da presença dessa microalga e com a quebra da simbiose é possível ver apenas o esqueleto do coral. E se caso isso dure por muito tempo, os corais eles podem acabar morrendo. Porém, os corais eles também podem apresentar diferentes respostas a esse branqueamento de acordo com suas características. As características morfológicas, por exemplo, em diferentes espécies, a morfologia ela pode influenciar em como que os corais eles reagem a esse branqueamento, como a gente pode ver aqui no gráfico ao lado. Para uma espécie ramificada, depois de um evento de onda de calor, a linha saudável ela chega a zero e não sobe mais. A partir daí ela vai ficando branqueada e depois coberta de algas. E isso indica a mortalidade da colônia, essa cobertura de alga. Já na colônia massiva, que é essa forma mais esférica, mesmo com algum índice de branqueamento e sobrecrescimento de alga, esse coral ele continua saudável. O tamanho, ele também pode influenciar na resposta ao branqueamento. Então, as colônias menores, elas apresentam uma relação superfície-volume que é proporcionalmente maior em comparação a colônias médias e grandes. E por isso elas têm uma troca de calor com a água proporcionalmente maior do que essas colônias maiores. E elas também acabam sofrendo mais com os impactos do aumento da temperatura.
Essas colônias de corais, elas variam de centímetros quadrados até metros quadrados. Então, isso pode influenciar bastante em como que o Recife ele reage a esse impacto do calor. Assim, nós queremos avaliar se os impactos causados pela onda de calor, eles variam entre espécies de corais e se são influenciados por atributos morfológicos, como o tamanho das colônias. Como objetivo específico, nós queremos descrever o impacto da onda de calor que aconteceu em 2020 sobre os corais e identificar quais são as espécies mais sensíveis a esses eventos de estresse térmico. E vamos fazer isso quantificando a prevalência, que é a proporção de colônias que branquearam, e a severidade, que é a porcentagem branqueada de cada colônia, e também a capacidade de recuperação. Também como objetivo específico, nós vamos identificar os padrões de sensibilidade, investigando se a diferença de tamanho, ela também afeta a velocidade e a severidade de palidez, o do branqueamento e da mortalidade, também do tempo de recuperação, se esse tamanho ele influencia nesses pontos. A nossa primeira hipótese é que o branqueamento ele atinge o pico de prevalência e severidade no período em que a onda de calor atinge maior DHW e diminui de acordo com o decréscimo do calor. Então, com as temperaturas mais altas, teremos maior branqueamento, e com o decréscimo da temperatura, teremos a redução do branqueamento. Na segunda hipótese, a velocidade e severidade do branqueamento, que é a severidade sendo aquela porcentagem diária de colônia branqueada, e o tempo para recuperação, eles variam em função do tamanho da colônia. Então, colônias pequenas, elas branqueiam em um período de tempo mais curto do que as colônias grandes, que vão sofrer com os impactos no período de tempo maior. Então, para chegar nesses resultados, o trabalho está sendo realizado nos parrachos de Rio do Fogo, no litoral norte do Rio Grande do Norte. Na região em vermelho, vemos o Recife estudado e os pontos 1 e 2, que são os pontos de amostragem, sendo 1 Garças e 2 o Rastro. A área ela foi muito impactada por esse evento de estresse, e sendo muito importante para a região por causa do turismo e da pesca. O impacto causado pela perda desses corais, eles afetariam muito essa região. E, além disso, os corais de Rio do Fogo foram muito impactados. Para essa espécie aqui, a Millepora alcicornis, vemos que antes do evento de calor, em fevereiro, a colônia estava saudável. Porém, em abril, quando a temperatura aumenta, vemos no gráfico de temperatura aqui do lado, a colônia já apresenta sinais de branqueamento, com o crescimento de alga, e depois a morte. Para a Acidera stellata, em maio, quando as temperaturas estão mais altas, ela apresenta sinais de branqueamento com aumento das áreas mortas, mas com uma recuperação. E por esse motivo, essa é uma boa região para ser estudado o impacto do evento de calor, porque ela foi realmente bastante impactada e tem um valor social importante para a região. Então, em Rio do Fogo, foram marcados 6 transectos fixos de 10 metros quadrados, 3 nas garças e 3 no rastro. E em cada um desses pontos, eles foram feitos 40 fotoquadrados de 50 por 50 centímetros mensalmente. Isso aí totaliza cerca de 2.280 imagens, como essa foto aqui embaixo. Então, essas fotos elas foram realizadas de janeiro de 2020 até janeiro de 2021. E essas imagens, elas são analisadas no programa PhotoQuad, aqui ao lado, usando a paleta de cores do CoralWatch como indicador de saúde, em que esse 1, ele representa a tonalidade mais branqueada e o 6 representa a tonalidade mais saudável. Então, essa é a visão do programa, e cada um desses delineados, ele representa um coral, com uma parte de um coral, ou uma parte de um coral que tem uma determinada tonalidade. Assim, a gente consegue quantificar a área e o nível de saúde dessa parte do coral.
Então, como resultados iniciais, vimos que os corais eles tiveram um elevado índice de palidez, aqui em amarelo no gráfico, e branqueamento, que está aqui no gráfico em cinza. No período em que houve maior estresse térmico, houve também uma rápida recuperação para o estado saudável, quando a onda de calor ela diminui, que a gente pode ver aqui no gráfico em azul. Então, com relação ao tamanho, as colônias menores, que variavam entre 0 e 250 centímetros quadrados do coral Cidrastela stellata, que é dominante na região, elas branquearam mais rápido e elas ficaram branqueadas por mais tempo do que as colônias que vão de 251 a 500 centímetros quadrados, que são as colônias médias, e as colônias grandes, que aí variavam de maiores do que 501 centímetros quadrados. Então, na figura ao lado, vemos que de março até outubro, as colônias pequenas, que estão aqui em azul, apresentaram sinais de branqueamento, maiores do que as colônias médias, que estão em amarelo, e as grandes, que estão em rosa. E esses períodos de branqueamento elevado também coincidem com os períodos de maior temperatura e de maior onda de calor. Então, esses resultados iniciais, eles foram analisados para serem apresentados no International Coral Reef Symposium, que aconteceu no mês passado, como um evento online. E esse foi o pôster que foi apresentado. E aqui está o meu cronograma. Em verde claro, as atividades que já foram realizadas e verde escuro as próximas atividades, aqui após essa linha tracejada vermelha. Eu já terminei as disciplinas obrigatórias e pretendo cursar mais algumas disciplinas optativas. Eu já iniciei a análise das imagens, que pretendo finalizar até o início do ano que vem, e continuar com a análise dos dados. Já participei de um congresso internacional e pretendo participar de mais 2 congressos ainda esse ano. Além disso, eu vou fazer a proficiência no mês que vem e pretendo iniciar a elaboração do manuscrito em abril de 2022. Além disso, eu pretendo qualificar em outubro e defender em fevereiro de 2023. Bom, é isso e obrigada pela atenção.